Uma das maiores dúvidas das pessoas que querem começar a ler quadrinhos é: por onde começar? O universo das HQs é imenso, principalmente no mundo dos super-heróis. É cheio de histórias diferentes, de tramas complexas e de personagens que, pra quem tá começando, não tem a menor ideia de quem sejam. Existem muitas editoras, muita cronologia envolvida, além de quadrinhos com qualidade maior e menor. Por isso, eu selecionei para essa lista hoje o que, na minha opinião, são as 11 melhores HQs para começar a ler quadrinhos. Essa lista é totalmente baseada na minha opinião. E para organizar melhor, eu quero separar em editoras e em estilos. Então, para começar, vamos com a Marvel. E o melhor estilo de quadrinhos para iniciar um leitor é com certeza um quadrinho sobre origem. Por isso, vamos começar com Demolidor, o Homem Sem Medo, de 1993. Escrita por Frank Miller e desenhada por John Romita Jr., essa é considerada a origem definitiva do personagem. Nessa história, o leitor entende com profundidade as motivações de Matt Murdock para se tornar o Demolidor, abordando todo o passado com o seu pai, o acidente que resultou nos seus poderes, o seu treinamento com Stick, o seu passado com Elektra e principalmente o início da sua rivalidade com o Rei do Crime. Ou seja, todos os pontos essenciais para você começar a ler os quadrinhos do Homem Sem Medo. Outra boa forma de começar a ler HQs é pelas graphic novels. Histórias mais isoladas da cronologia principal, que abordam mais um grupo ou um único personagem. E uma das melhores para começar na Marvel é Wolverine, o Velho Logan, de 2008. Mark Millar escreveu essa história se passando num futuro alternativo distópico, 50 anos depois de uma tragédia traumatizar o Wolverine para sempre. Na HQ, os Estados Unidos foram conquistados por vilões que dividiram o território, e nesse cenário o velho Logan vive com a sua família, e mesmo tendo uma regeneração incrível, o seu corpo mostra sinais de velhice. E agora, ele precisa sair numa jornada com um velho gavião arqueiro, para conseguir dinheiro até mesmo para sobreviver. E a partir disso, começa uma jornada, uma road trip cheia de velhos e novos inimigos. É uma ótima história para novos leitores, mesmo tendo referências a outros personagens, mas é um ótimo entretenimento, de leitura fácil, de ótima qualidade, que vai te instigar a ler ainda mais outros quadrinhos. Então, seguindo ainda nesse estilo graphic novel, agora com um grupo temos X-Men, Deus Ama, o Homem Mata, de 1983. Um clássico dos quadrinhos da Marvel, pesado e maravilhoso. Chris Claremont escreve uma HQ abordando o tema preconceito contra o que é considerado fora do padrão, trazendo um extremista religioso chamado William Stryker que tenta eliminar todos os mutantes por considerá-los criaturas demoníacas, chegando até a sequestrar o Professor Xavier e a manipulá-lo para isso. William cria a Cruzada Stryker para eliminar qualquer mutante, seja adulto ou seja criança. Algo motivado por puro ódio e preconceito. Por causa disso, até mesmo Magneto se une aos X-Men para lutar contra essa discriminação. Essa HQ é ideal para novos leitores e para quem gosta de X-Men, porque traz como tema o assunto principal tratado nas histórias dos mutantes, o preconceito. E nessa história, isso é levado ao mais alto nível. Agora, indo para dentro da própria cronologia da Marvel, um dos melhores momentos mais atuais para começar a ler veio em 2004 com Vingadores: A Queda. Escrita por Brian Michael Bendis, nessa história, a mansão dos Vingadores é atacada e destruída. Vários membros são mortos por ataques sem sentido. Acontece uma invasão Kree, um ataque descontrolado da Mulher Hulk e até uma invasão de Ultrons. Acontece que esses ataques foram causados por um descontrole nos poderes da Feiticeira Escarlate.
Essa história foi o início de uma nova fase dos Vingadores nas HQs. Foi um verdadeiro marco para toda a Marvel, dando início a uma série de eventos importantes como Novos Vingadores Motim e a Dinastia M. E essa HQ é ideal para novos leitores, até pela sua leitura que é fácil, rápida e cheia de ação. E se você quer mais ação ainda, um pouco mais pra frente ainda existe outro grande marco nas histórias da Marvel: a Guerra Civil de 2006. Falando de Marvel e DC, você nunca vai conseguir começar a ler quadrinhos desde o primeiro, desde o começo de tudo. Então, se você realmente quer ler histórias da cronologia da editora, você tem que começar de algum ponto onde você pode se situar. E daí, com o tempo, você mesmo vai encontrando as histórias que se encaixam antes e depois. A Guerra Civil é um ótimo ponto para isso, porque abrange quase todos os personagens da Marvel e dá início a uma série de eventos. Na história, o governo dos Estados Unidos quer registrar todos os heróis depois de uma tragédia, o que divide totalmente eles, principalmente o Homem de Ferro, que é favorável ao registro, e o Capitão América, que é contra o registro. Assim começa uma divisão entre os heróis, causando uma guerra civil. É um confronto de heróis, de ideias, e eu considero um bom quadrinho para um novo leitor porque vai te apresentar muita gente, e aí você mesmo pode ir atrás do que aconteceu com esses personagens antes, durante e depois. E ao expandir esse conhecimento, sem nem perceber, você já vai ter se tornado um experiente leitor de quadrinhos. Mas não é só de Marvel que vive um leitor. Então, indo agora para DC, na mesma ideia de que um quadrinho de origem é sempre um bom ponto de partida, temos o grande clássico Batman Ano 1, de 1987. Escrita pelo genial Frank Miller, essa HQ reformulou a origem do Batman e mostrou o primeiro ano de atuação de Bruce Wayne como o Homem-Morcego, e também de James Gordon como capitão da polícia de Gotham, e como eles criaram uma parceria. É um quadrinho que traz todos os elementos essenciais do Batman, abordando a máfia, a corrupção em Gotham e servindo até mesmo como primeira aparição da Mulher Gato. Para quem quer começar a ler quadrinhos da DC, essa é a escolha perfeita, porque Batman Ano 1 é fácil de ser lida e mostra com perfeição o que é Gotham City, ao mesmo tempo que apresenta um Batman cheio de defeitos e no começo da sua carreira contra o crime. Continuando nos quadrinhos do Batman, agora com uma graphic novel, é importante conhecer mais sobre o seu vilão principal, o Coringa. E para isso a gente tem Batman, a Piada Mortal, de 1988. Escrito por Alan Moore, A Piada Mortal apresenta a origem do Coringa, ao mesmo tempo que se aprofunda na sua mente doentia. Na história, o Coringa sequestra o comissário Gordon e tenta provar ao Batman que qualquer um pode enlouquecer como ele com apenas um dia ruim. Piada Mortal é um clássico. É um excelente quadrinho para novos leitores, porque além de apresentar uma provável origem para o maior vilão do Homem-Morcego, ele também define o que é o Coringa e como é o seu contraponto com o Batman. É um quadrinho curto, com um ótimo roteiro e uma boa narrativa. Perfeito para um novo leitor. Agora é hora de falar do primeiro, o maior e mais importante super-herói de todos os tempos, o Superman. O personagem tem várias HQs de origem que são ótimas para começar, mas eu destaco aqui hoje Superman, o Homem de Aço, de 1986. Escrita e desenhada por John Byrne, essa é a primeira origem do pós-crise do personagem, apresentando o Superman para uma nova geração de leitores e que funciona até os dias de hoje. Na história, vemos a origem do Superman e como ele chegou até a Terra. Acompanhamos os primeiros anos de Clark como herói e como ele se tornou o super-herói e o símbolo de esperança que é hoje. Aqui a gente vê como ele criou a sua identidade secreta e como foi a sua adaptação como jornalista no Planeta Diário, além de apresentar o começo da sua rivalidade com Lex Luthor.
Essa HQ é ótima para novos leitores, porque traz todos os elementos essenciais que fazem o personagem, inclusive Lois Lane, definindo também a personalidade do Homem de Aço. E se a gente falou de Batman e de Superman, a gente tem que fechar a trindade com a maravilhosa Mulher Maravilha. E para isso, a gente tem um excelente quadrinho de uma das melhores fases da personagem com Mulher Maravilha, Deuses Imortais. Escrita e desenhada por George Pérez em 1987, essa é a origem da heroína e como ela veio ao mundo dos homens, definindo os poderes e habilidades da Mulher Maravilha, usando fortemente os conceitos da mitologia grega. Na história, Diana enfrenta o seu maior inimigo, Ares, o deus da guerra, além de apresentar outros personagens secundários como a Mulher Leopardo e Steve Trevor. É uma história cheia de reflexão sobre a humanidade, que define muito bem a personalidade da Mulher Maravilha, abordando a cultura das Amazonas, e é onde a gente entende porque ela é uma guerreira e a maior super-heroína dos quadrinhos. Mas o mundo dos quadrinhos é imenso e vai além dos super-heróis, mesmo ainda dentro de editoras como Marvel e DC, e até com selos voltados para um público mais adulto, como era o finado selo Vértigo. E uma das histórias publicadas nesse selo é o meu quadrinho favorito de todos, que, por ser uma série contida, é um ótimo ponto para começar a ler HQs. Eu tô falando de Sandman, de 1989. Escrita pelo fantástico Neil Gaiman, Sandman tem 75 edições, e mesmo tendo histórias derivadas que se passam depois e até durante a série, a saga principal é autocontida. A história acompanha Morpheus, o rei do sonhar, o mundo dos sonhos, e mostra como essa entidade, que é mais uma personificação de um conceito, interage com os humanos e com todo o universo, além de trazer os seus irmãos, os Perpétuos, morte, destino, delírio, destruição, desejo e desespero. A série aborda diversos assuntos, permitindo múltiplas interpretações, e é uma HQ recomendada até para quem não gosta de HQ, porque é uma leitura enriquecedora que te faz pensar sobre mitologias, crenças, sobre conceitos, sobre mudanças e sobre sonhos. E para finalizar essa lista, totalmente fora do universo fictício e indo agora para o nosso mundo real, com quase uma biografia, a gente tem o clássico Maus, de 1986. Maus é escrito por Art Spiegelman, mas conta a história do seu pai, Vladek Spiegelman, um sobrevivente do Holocausto. A história retrata o período da Segunda Guerra Mundial com o avanço nazista e de todo o horror que aconteceu naquele período e como Vladek sobreviveu a tudo isso. É um quadrinho pesado, de horrores reais, mas abordados de forma até que leve quando Art retrata os alemães como gatos e os judeus como ratos, por exemplo. Maus teve um sucesso tão grande que chegou até mesmo a ganhar um prêmio Pulitzer. E é um excelente quadrinho para novos leitores que procuram algo mais sério. Além de ser uma HQ que tem muito valor histórico e cultural, abrindo os olhos para um horror que nunca deveria ter existido. Claro que existem várias outras HQs que são um ótimo ponto de partida para quem está começando a ler quadrinhos, como por exemplo, Arma X, Liga da Justiça Origem e Preacher, por exemplo. Mas com essa lista, você já tem algumas ótimas histórias introdutórias nesse universo extremamente vasto, que com o tempo você mesmo vai acabar expandindo. Só que, cuidado, porque existem também quadrinhos que são ótimos, são clássicos, mas são péssimos pontos de partida para um leitor de quadrinho novato. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre as piores HQs para começar a ler quadrinhos, isso é história para outro vídeo. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder o que vem por aí, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.